Bem-vindos à nossa análise. Hoje vamos mergulhar numa questão bem central no mundo corporativo, né? O que será que pesa mais para uma liderança que realmente dá resultado? O QI, o quociente de inteligência, ou o que é quociente emocional? O material que a gente tem aqui sugere que, bom, não é tão simples assim. Os dois importam, mas de jeitos bem diferentes. A nossa conversa hoje vai se basear bastante nas ideias-chave do Daniel Goleman, né, daquele livro Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso, que na verdade junta vários textos dele, inclusive uns artigos bem famosos da Harvard Business Review. Isso mesmo. E o nosso objetivo aqui é tentar entender por que o Goleman defende tanto que a inteligência emocional, a tal da IE, é o grande diferencial. Especialmente assim nos níveis mais altos de liderança, né? Vamos ver quais são os pilares dessa IE e como isso aparece nos diferentes estilos de liderar e como isso mexe com o clima e, claro, com os resultados da empresa. Ótimo. Então vamos começar com essa, digamos, tensão. QI versus QE. O Goleman deixa claro que o QI não é dispensável de jeito nenhum. Ele é tipo um filtro inicial, sabe? O ingresso para carreiras mais complexas. Pensa em médicos, advogados, altos executivos. Precisa ter um QI ali por volta de 115 mais ou menos para dar conta do recado intelectual mesmo. Exatamente, o QI abre a porta. Só que aí acontece uma coisa que o Goleman chama de efeito piso. Quando você entra nessas profissões, a maioria das pessoas ali já tem um QI alto. O jogo muda. Aí é a inteligência emocional que começa a ser o fator decisivo para dizer quem vai se destacar de verdade, quem vai ser mais produtivo, quem vai trabalhar melhor em equipe, quem vai ser o líder mais eficaz. Isso fica mais forte quanto mais alto o cargo. E ele não fica só na teoria, ele traz dados, né? Ele analisou quase 200 modelos de competência de empresas grandes, órgãos públicos, e a descoberta foi, assim, impressionante. A grande maioria das competências que diferenciavam os líderes top de linha estava ligada à IE, não ao QI ou à parte técnica. A IE se mostrou 2 vezes mais importante que as outras duas juntas, em todos os níveis. E tem mais. Lá no topo mesmo, nos cargos de alta liderança, essa diferença é ainda maior. Pensa bem, quando se chega lá em cima, a parte técnica e o intelecto são quase que o básico, né? 9 em cada 10 fatores que realmente fazem a diferença entre um líder excepcional e um líder só bom estão ligados à inteligência emocional. Isso bate com aquela pesquisa do David McClelland que o Goleman cita. Líderes com uma massa crítica, como ele chama, de competências de IE superavam as metas de receita em 20%. Já os que não tinham essa força ficavam 20% abaixo das metas. Nossa, 20 para cima ou 20 para baixo, isso faz uma diferença enorme no fim do dia. Com certeza, e isso em vários lugares, Estados Unidos, Ásia, Europa, é um impacto financeiro bem direto, bem claro. Tá claro, então, que a gente precisa entender melhor o que é essa tal de inteligência emocional. Goleman divide em 4 partes, né? Autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social. Vamos começar pela base, autoconsciência. O famoso conhece-te a ti mesmo, só que aplicado ao trabalho. É bem por aí. Autoconsciência é ter essa clareza, essa compreensão profunda das próprias emoções, dos pontos fortes, das fraquezas, do que a gente precisa, do que nos move. É ser honesto consigo mesmo, sabe? Quem é autoconsciente entende como os próprios sentimentos afetam o desempenho e também como afetam as outras pessoas ao redor. Por exemplo, saber que você não rende bem com prazo apertado e, por isso, se planejar para entregar antes. Isso também te conecta com seus valores, ajuda a tomar decisões alinhadas. Tipo, recusar uma proposta de emprego que paga super bem, mas que vai contra seus princípios. Uhum. E como a gente reconhece isso em alguém? Goleman fala de franqueza, né? Aquela capacidade de se avaliar de forma realista, sem ficar se enganando, falar abertamente sobre as emoções e como elas impactam. Ele até menciona um certo humor autodepreciativo como um sinal, mas o ponto central parece ser a autoconfiança que vem desse conhecimento.
Não é arrogância, é saber onde você é bom, onde precisa de ajuda e ter segurança para pedir feedback, para ouvir críticas construtivas. É interessante que ele alerta que, às vezes, essa franqueza toda pode até parecer insegurança para quem vê de fora. Mas, na verdade, é o contrário, né? Totalmente. E essa autoconsciência é o que permite o próximo passo, que é fundamental, a autogestão, ou autocontrole, como também é chamado. E aqui não é para suprimir as emoções, tá? Isso nem dá e nem seria bom. A ideia é gerenciar. É aquela conversa interna que a gente tem para não ser refém dos impulsos. É sentir a raiva, a frustração, a ansiedade, mas escolher como responder. É canalizar essa energia de um jeito útil. Pensa naquele líder que recebe uma notícia horrível sobre um projeto. Em vez de explodir, ele respira, analisa as causas, pensa até no próprio papel naquilo e só então age, de forma mais pensada. Isso me parece criar um ambiente de trabalho bem melhor, né? Se o líder consegue gerenciar as próprias emoções, isso gera confiança, diminui a politicagem, melhora a produtividade e deve atrair gente boa também. Cria um efeito cascata, né? Um líder calmo, ponderado, tende a gerar uma cultura mais equilibrada. E em tempos de tanta mudança, essa capacidade de se adaptar, de não ficar paralisado pela ansiedade, pela resistência, isso vale ouro. Goleman também coloca que a integridade, aquela força para dizer não ao impulso que não é ético, e a própria motivação, aquela vontade de fazer bem feito, de buscar desafio, de ser otimista mesmo quando dá errado. Isso. O terceiro pilar é a empatia. Essa talvez seja mais fácil da gente reconhecer no dia a dia, mas o Goleman faz uma observação importante. Muitas vezes ela não é tão valorizada, nem recompensada formalmente nas empresas. E empatia aqui não é ser bonzinho ou querer agradar todo mundo, viu? É considerar de verdade os sentimentos dos outros na hora de tomar decisões. É se colocar no lugar da equipe. Aquele exemplo da fusão de empresas que ele conta é ótimo. O líder que só pensou nos números e demitiu friamente perdeu gente boa. Já o outro, que mostrou que entendia a angústia do pessoal, foi honesto, justo, esse conseguiu manter o time engajado. Essa briga por talentos, a empatia fica ainda mais crítica. Para colaborar de verdade, a gente tem que entender pontos de vista diferentes. Para lidar com outras culturas, tem que saber ler as entrelinhas, a linguagem corporal. E para desenvolver e segurar o pessoal, o líder precisa se conectar num nível mais profundo. Goleman até fala da preocupação empática, que é mais do que só entender ou sentir, é querer ajudar mesmo. E a falta de empatia, por outro lado, pode ser sutil, mas o estrago é grande. Instrução confusa, uma ordem meio insensível, aquela frieza, demorar para responder o e-mail, sinais de que o líder não está na mesma sintonia, né? Exatamente. E, por fim, o quarto pilar, a habilidade social. Goleman diz que ela é tipo a culminação das outras três. Não é só ser simpático ou agradável. É o que ele chama de cordialidade com um propósito. É usar as conexões para levar as pessoas na direção que você quer. Quem tem habilidade social geralmente tem uma rede grande de contatos, acha pontos em comum com gente diferente, cria laços. Essa rede vira um recurso poderoso na hora de agir. E para gerenciar bem esses relacionamentos, você precisa das outras três. Autoconsciência para saber seu impacto, autogestão para não reagir mal e empatia para entender o outro lado. E o otimismo da motivação também ajuda aqui, né? Torna a pessoa mais agregadora, mais fácil de se relacionar. E onde a gente vê essa habilidade social funcionando? Na capacidade de gerenciar equipes, de persuadir as pessoas, sabendo a hora de usar a emoção, a hora de usar a razão, de colaborar de forma genuína. Goleman até brinca que, às vezes, essas pessoas podem parecer que não estão trabalhando, porque ficam batendo papo, construindo pontes. Mas é justamente essa construção de relacionamento que permite mobilizar gente e recursos. Como naquele exemplo do executivo que criou uma divisão de internet na empresa sem ter orçamento formal, só na base da influência do relacionamento. É a liderança acontecendo através dos outros, né? Ok, entendemos os componentes da IE. Mas como isso vira a prática de liderança no dia a dia? Aí entram os 6 estilos de liderança que o Goleman mapeou, com base em pesquisa do Hay Group, né?
A ideia principal é que os melhores líderes não usam um estilo só. São como jogadores de golfe, com vários tacos na bolsa. Usam o taco certo para cada tacada, para cada situação. E esses estilos impactam diretamente o clima da organização. Coisas como flexibilidade, clareza, responsabilidade. E esse clima, por sua vez, afeta os resultados financeiros. Goleman fala que quase 1/3 dos resultados pode ser atribuído ao clima, e 4 desses estilos costumam ter um impacto positivo. O primeiro, e que ele diz ser geralmente o mais eficaz, é o visionário. Esse líder consegue mobilizar as pessoas em torno de uma visão de futuro que inspira. Ele mostra como o trabalho de cada um se encaixa nesse quadro maior, dando sentido, clareza. Isso gera um super compromisso, né? E ele também dá liberdade para o pessoal inovar para alcançar essa visão, o que ajuda na flexibilidade. É o estilo ideal para quando a empresa está meio perdida, precisando de um rumo. Aquele exemplo do dono da pizzaria que mudou o foco para a conveniência do cliente é bem isso. O risco é que pode não funcionar tão bem com equipes de especialistas muito experientes, que podem se sentir tolhidos, ou se o líder virar muito dominador. Entendi. O segundo estilo positivo é o treinador, ou coach. O foco aqui é total no desenvolvimento das pessoas para o futuro. Esse líder ajuda o pessoal a ver seus pontos fortes, fracos, a ligar isso com o que eles querem para a carreira, a montar planos de desenvolvimento. Ele delega tarefas que desafiam e está disposto a aceitar uma falha aqui e ali no curto prazo, pensando no aprendizado de longo prazo. É um investimento, né? O impacto no clima é ótimo, porque esse diálogo constante, essa mensagem de "eu acredito em você", aumenta a responsabilidade, a clareza, o compromisso. Funciona melhor, claro, se o funcionário está afim de se desenvolver. Mas é um estilo que muita gente ignora por achar que não tem tempo para isso. Verdade! O terceiro estilo que soma é o afetivo. O lema é "as pessoas em primeiro lugar". Esse líder se preocupa de verdade em criar harmonia, laços emocionais, um ambiente bom de trabalhar. Ele valoriza os indivíduos, os sentimentos deles. Isso costuma gerar uma lealdade muito forte e melhora muito a comunicação, porque a confiança facilita tudo. Também ajuda na flexibilidade, porque num lugar seguro as pessoas arriscam mais. E o feedback positivo, que geralmente é raro, é marca registrada desse estilo. É ótimo para, curar uma equipe que passou por problemas, levantar o moral, fortalecer os laços. O cuidado é não usar só ele, porque se focar só na harmonia, pode acabar tolerando desempenho baixo ou evitando conversas difíceis que precisam acontecer. Mas combina super bem com o visionário. Legal. E o quarto estilo positivo é o democrático. Esse busca o consenso, a participação, ouve a equipe, quer a opinião de todo mundo, busca o buy-in antes de decidir. Isso constrói confiança, respeito, compromisso, porque as pessoas se sentem parte da decisão. Aumenta a flexibilidade, a responsabilidade, e o líder ainda aprende o que realmente motiva ou desmotiva o time. É ideal para quando o líder não tem certeza do melhor caminho e precisa da inteligência da equipe, que tem que ser competente, claro. O lado ruim é óbvio, pode ser lento, né? Reunião que não acaba mais. E em crise, nem pensar, precisa de agilidade. Pois é, agora a gente entra nos dois estilos que o Goleman fala. Olha, use com muita, mas muita moderação. O primeiro é o modelador ou pace setter. Esse líder define padrões de desempenho lá no alto e espera que todo mundo acompanhe o ritmo dele, que normalmente é alucinante. Ele é o primeiro a botar a mão na massa, dá o exemplo, mas também é muito rápido para apontar erro, para exigir mais, e se a pessoa não acompanha, ele troca. Parece bom na teoria, né? Mas Goleman mostra que na prática ele geralmente acaba com o clima. Por quê? Porque essa ânsia por resultado rápido leva a microgerenciar, a não confiar na equipe, a não dar clareza da visão geral e quase nunca dá feedback positivo. O trabalho vira só executar tarefas sob pressão. Desmotiva total. Só funciona mais ou menos bem com equipes que já são super motivadas, competentes e que precisam de pouca direção, tipo pesquisa e desenvolvimento, talvez advogados. Entendi. Perigoso. E o último, para usar só em emergência mesmo, é o coercitivo. É o estilo faça o que eu digo e faça agora. Exige obediência na hora. É o menos eficaz na maioria das vezes e tem um efeito péssimo no clima. Flexibilidade, zero.
Responsabilidade some. As pessoas se sentem desrespeitadas, perdem a iniciativa, ficam ressentidas, a motivação interna, aquela vontade de fazer bem feito, vai para o espaço. Goleman é claro, só use em emergência de verdade, um incêndio, uma crise financeira feia, uma aquisição hostil ou para lidar com um funcionário muito problemático, e mesmo assim como último recurso. Se for o estilo padrão do líder, ou se usar por muito tempo depois da crise, o estrago na cultura e nos resultados a longo prazo é quase garantido. O ponto fundamental, e Goleman bate muito nessa tecla, é a flexibilidade. Os líderes que realmente fazem a diferença não ficam presos a um estilo só. Eles dominam uns 4 ou mais, especialmente aqueles 4 positivos: visionário, treinador, afetivo, democrático. E sabem mudar de um para o outro dependendo da situação, das pessoas. Eles têm essa sensibilidade, que vem da IE, para perceber o impacto do estilo que estão usando e ajustar. Aquele exemplo da gerente Joan, que usou vários estilos para virar o jogo na divisão dela, mostra bem essa habilidade na prática. Só que a maioria de nós tende a ter um ou 2 estilos preferidos, né? Então a dica não é só montar equipes que se completam, mas principalmente cada líder buscar aumentar o próprio repertório de estilos. E a boa notícia, segundo Goleman, é que dá para fazer isso. A inteligência emocional pode ser desenvolvida. Exige esforço, claro, dedicação, mas é possível. Exato. E isso se conecta com o conceito final que é muito forte, a liderança primordial. Goleman defende que a tarefa número 1 de qualquer líder é, antes de tudo, emocional. Gerenciar o próprio estado emocional e o das outras pessoas. Por quê? Por causa de uma coisa chamada contágio emocional. O humor do líder, as ações, o jeito dele, isso é literalmente contagioso e afeta diretamente o desempenho da equipe e da empresa toda. Parece fazer sentido intuitivamente, mas tem base científica, né? Goleman fala do circuito aberto do nosso sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. Diferente de sistemas fechados, tipo circulatório, nosso estado emocional é muito influenciado por fora, pelas pessoas com quem a gente interage. Nossos cérebros meio que leem e são afetados pelas emoções dos outros, muitas vezes sem a gente nem perceber, de forma não verbal. O bocejo é o exemplo clássico, mas o riso, a ansiedade, o entusiasmo, tudo isso pega. E como o líder é o foco das atenções, o estado emocional dele acaba dando o tom para todo mundo. Isso. Mas não é só ser positivo o tempo todo, artificialmente. A chave é a ressonância. O líder eficaz consegue sintonizar o estado emocional dele com o da equipe e com a realidade do momento. E aí, os 4 componentes da EE voltam com tudo. Autoconsciência para entender o próprio humor e o impacto dele. Autogestão para controlar as reações ruins e agir com autenticidade. Empatia ou consciência social para sentir o clima do grupo, e a habilidade social, gestão de relacionamentos para canalizar as emoções de um jeito produtivo, seja para inspirar, para acalmar, para resolver um conflito. E Goleman alerta para a doença do CEO. Lá no topo, muitos líderes perdem essa conexão porque o pessoal evita dar feedback sincero, aí cria-se uma bolha, né? E só para reforçar um ponto, mesmo que esses padrões emocionais pareçam muito fixos na gente, Goleman insiste que a IEE não é algo que nasce pronto. É um conjunto de habilidades que a gente pode aprender e melhorar a vida toda. Sim, ele até descreve um processo para isso, em 5 passos, baseado em como o cérebro aprende novos hábitos. Bem resumidamente, comece imaginando quem você quer ser, seu eu ideal, depois encara a realidade, seu eu real, buscando feedback, aí cria um plano de aprendizado bem focado, pratica os novos comportamentos direto e, por fim, busca apoio em outras pessoas para te ajudar a manter o rumo. É um trabalho constante. Bom, resumindo então nossa conversa de hoje, a grande mensagem de Goleman parece ser que inteligência emocional não é só uma habilidade leve, um nice to have. É o centro da liderança eficaz. Essa capacidade de gerenciar as próprias emoções, de entender e influenciar as emoções dos outros e de adaptar o jeito de liderar conforme a situação, são diferenciais que impactam diretamente o resultado. No fim das contas, para liderar os outros, tem que começar liderando a si mesmo. E para fechar, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo. Se as emoções são mesmo contagiosas e nosso sistema emocional funciona nesse circuito aberto, será que a responsabilidade pelo clima emocional de uma empresa é só do líder?
Ou será que cada pessoa na equipe tem um papel nisso? Na criação de um ambiente emocionalmente inteligente que ajude todo mundo a render mais e a se sentir melhor. Fica aí a reflexão sobre essa responsabilidade que talvez seja mais compartilhada do que a gente pensa.